O sol das 6 da manhã já castigava as vielas da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas dentro do casarão envidraçado de Vitor, a temperatura era rigidamente controlada. A casa, um palacete moderno na Zona Sul, era um manifesto de riqueza recém-adquirida, erguida sobre os escombros de uma vida antiga. E a cada 2 semanas, Helena, com 58 anos e um uniforme bege de faxineira que cheirava a água sanitária barata, cruzava o portão eletrônico como uma sombra. Helena era a mãe de Vitor. O contraste entre a senhora que empurrava um carrinho de limpeza e o império de mármore e aço que seu filho habitava era a primeira e mais cruel injustiça da história. Aquele palacete, com seus jardins tropicais assinados e sua vista para o Cristo Redentor, havia sido construído com o dinheiro da venda da tecelagem que o marido de Helena, Cláudio, havia fundado, e que Vitor, com uma série de manobras jurídicas covardes após a morte do pai, havia tomado para si, deixando a mãe com quase nada além de dívidas e a pensão por morte. Helena não estava ali por acaso. Sua presença era parte de um plano silencioso e doloroso, uma penitência autoimposta que, ela esperava, culminaria na sua redenção. Vitor a havia contratado, ou melhor, sua esposa, Juliana, a havia contratado, através de uma agência, sem saber que aquela era a sua mãe. Vitor, que passara anos negando o sobrenome e as origens simples, jamais imaginaria que a figura humilde de Maria, como ela se apresentara, fosse a mulher que o parira. Ele havia inventado uma nova vida, uma nova história familiar, e sua mãe era uma mancha que precisava ser apagada. Mas Helena estava em casa. Ela conhecia cada ângulo daquela casa, pois ela a observava de longe enquanto era erguida. Conhecia o cheiro do azulejo novo, a acústica traiçoeira da sala de jantar e, principalmente, as rotinas e os vícios de seu filho. Naquele dia, o alvo principal de Helena era o escritório de Vitor. Era um santuário de cedro e couro, onde ele orquestrava seus negócios e ela suspeitava, guardava os documentos que incriminavam a si mesmo. Helena entrou na sala, puxou a vassoura e começou a varrer o tapete persa. As paredes estavam forradas com diplomas falsamente emoldurados e fotos de Vitor apertando a mão de políticos e celebridades que ele mal conhecia. Um troféu, que Vitor dizia ser de empreendedor do ano, era, na verdade, uma réplica comprada por Juliana para uma festa temática. Helena sorriu de canto. Aquele escritório era a manifestação da mentira. O conflito interno de Helena era uma guerra fria. Ela amava o filho que ele poderia ter sido, mas odiava o homem que ele se tornara. Um predador de terno caro, movido por uma ganância que havia consumido sua alma. Enquanto limpava, ela ouviu a voz estridente de Vitor vindo da porta. Ele estava em uma chamada de vídeo e não a notou imediatamente. Sim, doutor. Está tudo conforme o combinado. Aquele papel da antiga tecelagem não existe mais. Foi incinerado junto com o resto da papelada velha. Fique tranquilo. A fortuna é minha e da Ju, e não vai para as mãos de ninguém. Ele riu, um som seco e arrogante. O que aquela velha, ele se referia à mãe com desdém, pensou? Que viveria de pensão para sempre? Ela é uma piada. O coração de Helena deu um solavanco doloroso, mas ela não tremeu. Continuou a limpar, com o rosto impassível, como se a conversa não a afetasse. Seu silêncio era uma armadura, e a água no balde parecia ferver. A chamada terminou. Vitor finalmente notou a faxineira no canto. Ei, você! Ele chamou com a voz embargada pela autoridade. Já disse para não tocar nos meus pertences. Deixe o meu cofre em paz. Você nem sabe o que está limpando aqui, sua... Maria. Helena abaixou a cabeça, escondendo o fogo em seus olhos, e murmurou com um sotaque nordestino que ela forjara para a agência. Perdão, doutor. Só tirando a poeira. Poeira? Esta é uma sala de milhões, Maria. Não uma birosca. E não use essa vassoura em volta do meu cofre, está me ouvindo? É um cofre de titânio, não um móvel de MDF da sua cidadezinha. Vá limpar a cozinha e certifique-se de que a geladeira de inox esteja brilhando.
E nem pense em encostar a mão no vinho. É caríssimo. Mais do que você vai ganhar em 3 vidas de trabalho. Ele completou, com um riso de escárnio. Ele zombou do seu emprego de faxineira. Vitor se sentou na sua poltrona giratória, satisfeito com a pequena humilhação infligida. Ele não precisava saber que, enquanto ele se vangloriava, Helena havia passado o pano exatamente onde precisava, no tapete, sob a escrivaninha. E o que ela havia percebido não era a poeira, mas sim uma microesfoliação, quase invisível, no piso de madeira bem em frente ao cofre de titânio, uma marca que só poderia ter sido feita por um objeto de metal sendo arrastado, um cofre sendo movido. O cofre estava ali, na parede, mas a marca de arrasto indicava que ele havia sido colocado ali recentemente. Isso significava que o cofre era apenas uma fachada, uma cortina de fumaça. Helena saiu da sala, empurrando o carrinho. Seu coração batia no ritmo de uma marcha. Ela sorria por dentro. A vingança, ela sabia, não se servia fria. Servia-se silenciosamente, escondida sob o cheiro de desinfetante. Helena estava limpando o cofre. Mas o que estava por trás dele? A pequena marca no piso de madeira à frente do cofre de titânio tornou-se o mapa do tesouro de Helena. Ela passou as 2 semanas seguintes devorando as rotinas da casa, transformando sua identidade de Maria, a faxineira, em Maria, a observadora meticulosa. Sua estratégia era a discrição cirúrgica, o silêncio que esconde a inteligência. Ela sabia que a menor suspeita poderia custar seu emprego e seu plano. Vitor e Juliana, sua nora, viviam em uma bolha de luxo e autoabsorção. Juliana passava as manhãs na academia ou em spas caríssimos na Barra, e Vitor, no que ele chamava de escritório, na verdade, passava a maior parte do tempo em ligações internacionais de golfe e jantares de negócios que eram mais sobre exibição do que sobre fechamento de contratos. Eles eram ricos de aparência, mas vazios de essência. Durante o dia de faxina, Helena concentrava-se em desvendar o mistério do cofre falso. Ela lembrou-se de uma conversa que teve com Cláudio, seu falecido marido anos atrás, sobre a construção da casa de veraneio deles no interior de São Paulo, a verdadeira paixão de Cláudio. Helena, meu amor, a segurança não está no tamanho do cadeado, mas no lugar onde você esconde a chave. Ninguém procura a fortuna no meio do lixo. Essa frase ecoou na mente de Helena. O cofre era o cadeado óbvio. Onde estaria a chave, ou melhor, a fortuna escondida? Na sua próxima visita quinzenal, ela voltou ao escritório de Vitor. Desta vez, Vitor estava fora da cidade. Juliana, entediada, havia saído para um almoço de última hora. Helena tinha 3 horas ininterruptas. Ela agiu com a calma de uma cirurgiã. O piso de madeira, onde a marca de arrasto se encontrava, era composto por tábuas largas de ipê. Helena começou a examiná-las com a ponta do esfregão. Na área onde a marca era mais evidente, ela notou uma junta entre 2 tábuas ligeiramente mais larga. Ela se ajoelhou e, simulando um tropeço, apanhou uma chave de fenda pequena que havia escondido no seu bolso. Com cuidado, e usando a ponta do cabo da chave de fenda para não fazer barulho, ela forçou a junta. A madeira cedeu com um clique quase inaudível. A tábua era um alçapão. O ar sob o piso estava denso e frio. Helena hesitou por um segundo. A emoção do momento era sufocante. Ela estava prestes a invadir o segredo mais sujo de seu filho. O segredo que a havia arruinado. Ela afastou a tábua. O buraco revelou um nicho escuro, forrado com feltro vermelho. Dentro, não havia barras de ouro ou joias, mas sim uma caixa de segurança de metal com a inscrição Arquivo CL. CL, de Cláudio. Ali estava a prova da ganância de Vitor. Helena precisava de algo para abrir a caixa. Ela não podia arrombar ali, correndo o risco de acionar um alarme ou de ser pega. Mas a caixa de metal não tinha um cadeado comum. Tinha um pequeno painel digital. Ela precisava de uma senha. Enquanto procurava por um objeto, seus olhos percorreram o escritório. Vitor era um homem de padrões. Onde ele esconderia algo tão óbvio quanto uma senha?
Ela se lembrou das datas emolduradas em um dos diplomas falsos, da placa do carro de luxo, comemorativa do ano em que se formou, e, finalmente, do troféu falso de empreendedor do ano. O troféu era o mais chamativo e o menos valioso. Helena pegou o troféu de empreendedor do ano. Na base dele, entalhada de forma sutil, havia uma série de 4 números romanos, MCMXQ. Ela digitou a sequência no painel digital. 1992. MCMXQ, 1992, era o ano em que Cláudio e ela haviam aberto a tecelagem, a fonte original da fortuna que Vitor havia roubado. A caixa não abriu. Frustração e medo a atingiram. Ela tentou novamente, pensando em outras datas. O nascimento de Vitor. A morte de Cláudio. Nada. Foi então que ela viu, ao lado da poltrona de couro de Vitor, um álbum de fotos antigo, aberto, que Vitor usava como peso de papel. Era o álbum de casamento de Helena e Cláudio. Na página, uma foto em sépia mostrava o casal sorrindo, e Cláudio segurava um pequeno bilhete. A caligrafia de Cláudio estava clara. Helena, te amo. 0308. Helena sorriu, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto. 03 de agosto. O aniversário de casamento deles. Um código de amor e lealdade, escondido no meio da traição. Ela digitou 0308 na caixa de segurança. Clique. A caixa se abriu. Dentro havia um pequeno maço de documentos envolto em um elástico. 1. Cópia autenticada do testamento de Cláudio, revogando a procuração total para Vitor. 2. Escritura da antiga tecelagem, com uma cláusula de usufruto vitalício em nome de Helena. 3. Extrato de uma conta bancária no exterior, em nome de um trust com Helena como beneficiária majoritária. O que Vitor havia incinerado era a cópia. Os originais estavam ali. O alívio foi substituído por uma fúria fria. Vitor não havia apenas roubado a herança. Ele havia planejado o abandono dela, assegurando-se de que ela nunca mais pudesse se reerguer. Helena sabia que não podia simplesmente levar os documentos. Vitor notaria a falta da caixa. Ela precisava de algo que fosse sutil, que não denunciasse a invasão. Ela pegou seu celular de botão, simples e antigo, e fotografou cada documento com a melhor qualidade possível. Em seguida, ela devolveu os papéis à caixa, fechou-a e religou o alçapão com precisão cirúrgica. Varreu o local mais uma vez, garantindo que não havia migalhas ou vestígios de poeira fora do lugar. Quando Juliana voltou, 1 hora depois, Helena já estava na área de serviço passando a ferro. A nora nem anotou. Helena tinha as provas. O jogo virou. A faxineira que limpava o cofre onde o filho guardava a herança roubada, agora, guardava a verdade em seu bolso. Se você também está torcendo para que a justiça seja feita e que Helena se vingue desse abandono, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A reviravolta só está começando, e você não pode perder o que vem a seguir. Nas semanas que se seguiram à descoberta do alçapão, o drama de Helena não diminuiu. Apenas se transformou de sofrimento silencioso em fardo estratégico. Ela carregava consigo, em um pendrive escondido na sola do seu sapato ortopédico, a verdade que poderia explodir a vida de Vitor. No entanto, ela não podia agir ainda. Agir precipitadamente significaria apenas uma batalha judicial, e Helena queria uma catarse completa. Uma justiça que fosse sentida e não apenas lida em um papel. O universo parecia conspirar para testar a sua paciência. Vitor e Juliana, ignorantes do perigo iminente, intensificaram o desprezo. Vitor passava a tratá-la não apenas como uma funcionária invisível, mas como um estorvo. A humilhação não vinha de agressões físicas, mas da rejeição social e emocional brutal. Um dia, enquanto Helena limpava a estante da sala, a campainha tocou. Era a família de Juliana, que havia chegado para uma visita inesperada vinda de São Paulo. A sogra e o sogro de Vitor, Emília e Fernando. Eles eram a epítome da nova classe que Vitor almejava integrar. Ricos, pedantes e obcecados por linhagem. Vitor, apressado, puxou Helena pelo braço para um canto, longe da porta de entrada. Maria,
Vá para a cozinha. Agora. E fique lá. Não quero que você seja vista. Entendeu? Estas pessoas são importantes. Não misture as coisas. Ele sibilou com os dentes cerrados. Helena assentiu, mantendo o rosto neutro, mas o toque dele em seu braço queimava como ácido. Era a segunda vez que ele se referia a ela como coisa, um objeto a ser movido. Na cozinha, enquanto ouvia as risadas altas e o sotaque paulistano sofisticado vindo da sala de estar, Helena sentiu a dor da rejeição pública. Ela, que havia sido anfitriã de jantares de gala na antiga tecelagem, que havia ensinado Vítor a segurar um garfo, era agora a serva proibida de ser vista. Emília, a sogra de Vítor, entrou na cozinha procurando água mineral importada. Ela usava um vestido de seda impecável e diamantes que brilhavam mais do que o lustre da sala de jantar. Ela olhou para Helena, de cima a baixo. Você, a faxineira, por favor, traga a Evian gelada para a sala. E cuidado para não esbarrar em nada. Essas peças são únicas, Emília enfatizou, como se Helena fosse um búfalo desajeitado. Helena pegou a garrafa, seus dedos segurando o vidro com força. Quando ela entrou na sala, tentando ser o mais discreta possível, Vítor estava justamente contando uma história sobre sua origem humilde e como ele havia se erguido sozinho com a tecelagem. Eu comecei do zero, Fernando. Minha mãe... Ah, coitada, ela era uma mulher simples do Nordeste, sabe? Sempre muito ingênua para os negócios. Vive de pensão hoje em dia, tadinha. Nunca soube o valor do dinheiro. Tive que me afastar para construir meu próprio nome. Foi difícil, mas necessário. Não podemos ter âncoras na vida, não é? Vítor disse, olhando diretamente para sua nora e os sogros, buscando validação. A frase, não podemos ter âncoras na vida, atingiu Helena como um soco no estômago. Ela não era sua mãe. Era uma âncora que ele precisava cortar. Helena sentiu um desejo avassalador de soltar a bandeja, de gritar a verdade. Mas ela se conteve. A vingança de verdade era silenciosa. Enquanto servia a água, Juliana, a nora, notou que Helena usava um pequeno crucifixo de ouro no pescoço. O último presente que Cláudio havia lhe dado, de valor inestimável para ela. Olha só, Vítor. Juliana riu, apontando para o colar com a ponta do dedo. A Maria tem um colar de ouro. Não me diga que ela gasta todo o salário com joias falsas, Vítor. Ou será que ela roubou isso de algum lugar? Faxineiras de agência... A gente nunca sabe, né? Emília e Fernando riram. Vítor sorriu, com um desprezo que era a repetição exata do deboche que ele fizera no bloco 1. Não seja assim, Ju. É apenas uma bijuteria que ela deve ter comprado na feira. Mas, Maria... Vítor chamou, forçando um tom de bondade. Se eu fosse você, guardava isso em casa. Não combine com o uniforme. Helena sentiu o rubor da vergonha subindo pelo seu pescoço. Pela primeira vez em meses, ela esteve perto de quebrar. A dor da rejeição do filho somada à humilhação pública e à insinuação de roubo era quase insuportável. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela os secou rapidamente com a manga do uniforme, antes que alguém notasse. Ela se curvou, com o copo de água na mão, e nesse momento, Vítor, numa atitude de superioridade, estendeu a mão para tirar o copo dela, sem nem olhá-la nos olhos. Pronto, pode ir, Maria. Não precisamos mais de você aqui. Vá limpar o banheiro da suíte, deve estar um caos. Ele dispensou. Helena caminhou para o banheiro da suíte de hóspedes, a dor a consumindo. Ela olhou para o seu reflexo no espelho de cristal e viu uma mulher velha, humilhada e ridicularizada pelo seu próprio sangue. Era o fundo do poço emocional. Ela encostou a testa no mármore frio. Foi então que ela sentiu algo. Sua mão, que limpava o mármore abaixo da pia, tocou um objeto estranho. Era um pequeno cartão plastificado, jogado no lixo, meio amassado, que Juliana deve ter esquecido de descartar corretamente. Helena o pegou. Era um cartão de acesso. E nele, em letras miúdas, estava escrito: Gabarito. Coordenadas de segurança, acesso B, sala do síndico. Condomínio Le Parc. O condomínio Le Parc era onde Vítor tinha um apartamento de luxo, que ele usava para encontros de negócios, e,
Ela suspeitava extraconjugais. A sala do síndico era o ponto nevrálgico da segurança e da administração. Helena lembrou-se do extrato da conta bancária no exterior que ela havia fotografado. Aquele extrato mencionava uma série de investimentos em nome de uma empresa de fachada que tinha o condomínio Le Parc como sede fiscal. O cofre falso era a isca. A casa era a armadilha. Mas o verdadeiro centro da operação de Vítor, o lugar onde ele provavelmente guardava as chaves de sua lavagem de dinheiro e o controle de seus bens escondidos, estava fora da casa, no seu refúgio de negócios. O drama atingiu seu clímax de dor e humilhação, mas a recompensa veio em forma de uma pista crucial, dada pela distração da própria nora. Se você também está torcendo por Helena, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A humilhação de hoje será a força da reviravolta de amanhã. O cartão de acesso do condomínio Le Parc era o mapa que ligava o abandono de Helena à ganância de Vítor de forma inegável. Nos dias que se seguiram, a transformação de Helena foi completa. A fragilidade deu lugar à frieza calculista. Ela parou de chorar e começou a planejar. Seu foco mudou da dor da rejeição para a precisão da sua retaliação. Helena sabia que sua força residia na invisibilidade. Vítor a havia reduzido a Maria, a faxineira. E era exatamente essa persona que a faria prevalecer. Ninguém espera que o inimigo esteja limpando o pó. Ela iniciou sua pesquisa. Usando um computador de uma lan house na Tijuca, ela não podia arriscar rastros em seu nome ou na mansão. Ela descobriu que Vítor não era apenas dono de um apartamento no Le Parc. Ele era o tesoureiro do corpo de síndicos. Essa posição lhe dava acesso privilegiado a todas as áreas de serviço, registros e, crucialmente, à sala do síndico. O próximo dia de faxina na mansão de Vítor seria o último. Naquela manhã, Helena se preparou como para uma missão de infiltração. Ela vestia o uniforme bege, mas sob ele carregava uma pequena câmera espiã, adquirida discretamente no Mercado Livre, e um gravador digital. No lugar do crucifixo de ouro, que ela guardou para sua segurança, ela usava um broche de bijuteria discreto. Ao chegar na mansão, Vítor estava à sua espera, irritado. Ele havia descoberto que o vinho que ele julgava caríssimo, e que Helena sabia ser apenas um rótulo mediano, estava com a rolha levemente danificada. "Maria, você está demitida!" Ele gritou, parado na porta da cozinha com uma garrafa de vinho na mão. "Eu disse para não tocar no meu vinho. É você, não é? Você e sua gente. Vocês não têm respeito por nada que é caro." Helena manteve a cabeça baixa, o rosto uma máscara de submissão. "Perdão, doutor. Eu não toquei em nada. Se quiser, pode verificar minhas bolsas." Juliana interveio com um sorriso de escárnio. "Claro que foi ela, Vítor. Ela está com inveja. Ela e esse seu sotaque caipira me dão nos nervos. É melhor mandá-la embora. Não precisamos de gente assim aqui." Vítor estava prestes a entregar o dinheiro e dispensá-la, mas Helena agiu rápido. "Doutor, com todo o respeito, eu sou funcionária da agência. Não pode me demitir sem o consentimento deles. E, por favor, me deixe limpar o seu escritório uma última vez. É o meu último dia de trabalho, e eu quero deixá-lo impecável como sempre. De graça. É o mínimo que posso fazer para garantir que a agência não me multe." Ela implorou, forçando um tom de medo e desespero. A palavra "de graça" brilhou nos olhos de Vítor. Ganancioso até o fim, ele viu a oportunidade de economizar 1 hora de serviço. "Tudo bem, Maria, mas é a última vez, e nem pense em encostar a mão no cofre." "Aquele eu limpo eu mesmo", Vítor disse, jogando a garrafa de lado. Helena entrou no escritório. Vítor e Juliana saíram em seguida, aliviados por se livrarem dela. Esse foi o ponto de virada. Helena não perdeu tempo. Ela sabia que não iria limpar o escritório. Sua tarefa era deixar uma isca. Ela abriu o alçapão no chão, retirou a caixa de metal de documentos e, com um cuidado que beirava a obsessão, deixou um único documento para fora da caixa, apenas visível. Uma cópia antiga e irrelevante de um contrato de água da tecelagem, datado de 1995. A intenção era clara: fazer Vítor pensar que ela havia descoberto o cofre falso,
mas que havia se contentado com um papel antigo, sem valor. Ele pensaria que a ameaça havia sido neutralizada. Em seguida, ela fez o mais importante. Com o celular escondido, ela tirou uma foto nítida do cartão de acesso do Le Parc que estava em seu bolso e o colocou sobre a mesa. Ela acionou a câmera de vídeo escondida e, com uma voz clara, dirigiu-se ao cofre, como se estivesse falando sozinha. Bem, esse documento antigo não serve para nada. A chave para a verdadeira herança está bem longe daqui, no Le Parc, naquele cofre que só o síndico sabe onde fica. O Dr. Vitor nunca me contaria sobre isso. Pelo menos vou levar essa cópia velha de lembrança. Adeus, Dr. Vitor. Que o senhor encontre a paz. Ela forjou a voz, com a intenção de que o áudio ficasse como um monólogo de faxineira frustrada, caso houvesse escutas. Helena saiu da mansão pela última vez com o uniforme de Maria, mas com o coração de Helena, a empresária, a matriarca. Ela havia plantado a dúvida no lugar da certeza de Vitor. No seu caminho, ela ligou para o número da agência e comunicou sua demissão, agradecendo a oportunidade. A partir daquele momento, Maria não existia mais. Helena renascia. Naquela mesma tarde, Vitor, ao retornar ao escritório, notou o papel fora da caixa de metal. Seu coração gelou. Ele pensou que a faxineira havia roubado algo, mas ao ver o contrato de água de 1995, ele riu de alívio e desprezo. Que idiota! Não sabe nem o que é valor. Pelo menos ela descobriu a isca e não o verdadeiro segredo. Vitor estava convencido de que o segredo do Le Parc estava seguro. Mas o que ele não sabia era que Helena tinha o gabarito do Le Parc. E mais importante, ela já estava a caminho de encontrar seu antigo sócio e padrinho de Vitor, um advogado chamado Dr. Américo, que por anos tentou avisar Helena sobre a traição de Vitor. Se você também está torcendo para que Helena use toda a sua inteligência para se reerguer, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A superação só está começando, e a justiça será implacável. Helena não perdeu um segundo. O pendrive com as fotos dos documentos roubados e o cartão de acesso do Le Parc eram sua nova bússola. A primeira e mais crucial etapa de sua superação era reconectar-se com a única pessoa que tentou estender a mão após a morte de Cláudio, o Dr. Américo. Dr. Américo era um advogado de família, sócio minoritário da antiga tecelagem e padrinho de batismo de Vitor. Ele tentou, sem sucesso, defender Helena no início do golpe de Vitor, mas foi silenciado por manobras jurídicas e ameaças. Ele havia se afastado, mantendo a dignidade e a discrição, e agora trabalhava em um escritório pequeno, mas respeitado, no centro do Rio. Helena o encontrou em um café tradicional no Largo da Carioca, longe dos olhos curiosos da Zona Sul. Ela chegou usando um vestido simples, mas impecável de cor neutra. Pela primeira vez em meses, ela não sentiu o cheiro de desinfetante, mas o aroma forte do café e o cheiro nostálgico de bolo de fubá. Ao ver Helena, Dr. Américo levantou-se. Ele notou a diferença imediatamente. Não era mais a Helena desolada, mas uma mulher com a espinha reta e o olhar de aço. Helena, minha querida, eu sinto tanto. Eu juro que tentei avisá-la sobre o Vitor. Ele começou, sua voz embargada pela culpa. Não se desculpe, Américo. O Vitor é um caso perdido. Eu vim porque o jogo virou. Helena o interrompeu com uma calma surpreendente. Ela deslizou o pendrive na mesa. O que eu tenho aqui é a prova de que Vitor roubou a herança e me abandonou. E eu o peguei com a mão na massa. Dr. Américo ficou em silêncio enquanto transferia as fotos para seu notebook e examinava os documentos. O testamento revogado, a escritura com usufruto vitalício e, o mais importante, o extrato do trust no exterior. Santa Maria, ele sussurrou. Ele não só pegou o dinheiro, ele o escondeu para que você nunca pudesse tocar nele. Isso aqui anula tudo. Você tem a tecelagem, a casa, o usufruto e essa conta no exterior. Isso é um ouro, Helena. Helena permitiu-se um pequeno sorriso de satisfação. Isso é só a primeira camada. A segunda camada está no Le Parc. Ela disse,
e lhe entregou o cartão de acesso de Juliana. Vitor é o tesoureiro do corpo de síndicos. A sede fiscal de todas as empresas de fachada dele é lá. A caixa que encontrei no chão da mansão era uma isca. O verdadeiro cofre, Américo, está escondido na sala do síndico do condomínio. É lá que ele guarda as chaves para a lavagem de dinheiro e os bens. O apartamento de luxo é o posto de comando. Doutor Américo estava extasiado. Helena, você é brilhante. Ninguém procura uma prova de crime financeiro na sala de um síndico de condomínio. É a prova que precisamos para enquadrá-lo por fraude e evasão fiscal, além do roubo de herança. O plano de superação inicial começou a ser desenhado. 1. Segurança e base. Dr. Américo providenciou um pequeno adiantamento, baseado na certeza da vitória judicial, permitindo que Helena se hospedasse em um flat seguro e discreto em Ipanema. Ela precisava de uma base de operações. 2. Invisibilidade legal. Eles concordaram em manter Vitor e Juliana na total ignorância do que estava por vir. O processo seria aberto sob sigilo de justiça, com a justificativa de risco de evasão de bens, que era real, dada a conta no exterior. 3. O alvo, o Le Parc. A peça-chave era o acesso à sala do síndico. Eles precisavam de um mandado de busca e apreensão. A prova de que Vitor estava usando sua posição de síndico para fins ilícitos era o elo perdido. Helena tinha as provas do abandono e do roubo, e tinha o caminho para a derradeira prova. Sua superação no início era financeira e logística, mas o maior ganho era mental. Ela estava de volta ao comando de sua vida. Américo, ela disse, tomando um gole do seu café com a dignidade que lhe havia sido roubada. Eu trabalhei como faxineira para meu próprio filho e fui humilhada por ele e pela nora. Eu vi a maldade nua e crua. Eu não quero apenas a herança de volta. Eu quero a paz de saber que a justiça foi feita. Eu não vou recuar. E eu estarei ao seu lado, Helena. Você me ensinou uma lição. O verdadeiro valor está na lealdade, não no mármore caro, respondeu Américo, com a voz firme. Ao deixar o café, Helena pegou um táxi para o seu novo flat. Não era a antiga mansão, mas era um lugar onde ela podia ser ela mesma, onde não precisava fingir sotaque ou esconder a inteligência. Ela tirou o broche e se olhou no espelho do táxi. A expressão de Maria tinha desaparecido, dando lugar à antiga Helena, a mulher de negócios forte, a matriarca. Ela estava se reerguendo, passo a passo. O processo legal seria lento, mas a vingança de Helena seria rápida, pois ela não esperaria a justiça. Ela a orquestraria. A transformação de Helena era visível em cada detalhe. O flat discreto em Ipanema era sua base de operações. Ela trocou os sapatos ortopédicos e o uniforme de faxineira por sapatilhas de couro e um guarda-roupa de linho e seda. Simples, mas elegantíssimo. O estilo de uma mulher que não precisa de ostentação para ser notada. Sua mente, antes focada na sobrevivência, agora estava totalmente voltada para a estratégia. A dor deu lugar à precisão. O Dr. Américo estava impressionado. A Helena que ele conhecia estava de volta, mas mais afiada, impulsionada por uma fúria silenciosa. Américo, o que me fez de faxineira foi a oportunidade de ter acesso. O que fará de mim a vencedora é o conhecimento que adquiri sobre o Vitor. Ele é arrogante e previsível. Ele escondeu a herança no lugar mais óbvio para ele, na cobiça de terceiros. O Le Parc é a chave, Helena explicou gesticulando com a ponta de uma caneta. Eles precisavam de provas concretas sobre o Le Parc para garantir um mandado de busca e apreensão. Helena, lembrando-se da obsessão do filho por segurança e do seu desprezo por gente simples, sugeriu um plano de infiltração. Através de Dr. Américo, Helena contatou Roberto Falcão, um ex-chefe de segurança da antiga tecelagem de Cláudio. Falcão era um homem de confiança, mestre em discrição e em sistemas de vigilância corporativa. O plano era engenhoso. Falcão, sob o pretexto de realizar uma inspeção de protocolo de segurança contra incêndios, em nome de um síndico insatisfeito, uma identidade de fachada criada por Américo, conseguiria acesso momentâneo à sala do síndico no Le Parc.
Na manhã da operação, Vitor estava relaxado em sua mansão, preparando-se para um brunch de negócios. Ele mal notou a notificação judicial que chegou ao seu escritório, referente a um bloqueio preventivo de ações de uma de suas empresas menores, algo que ele considerou um mosquito jurídico, e prontamente delegou a seus advogados. A pressão começava, mas ele estava cego demais para ver a mão de Helena por trás dela. No Le Parc, Falcão, vestindo um uniforme limpo e carregando uma maleta de ferramentas, entrou na sala do síndico. Ele tinha apenas 10 minutos. A sala era um cubículo austero, mas com um servidor de dados e um notebook de alta segurança. Vitor, no auge de sua confiança, usava aquele local isolado para gerir as finanças ilícitas do condomínio. Falcão agiu rápido. Ele plugou um minúsculo dispositivo de captura de dados no servidor e, antes de sair, conseguiu tirar uma foto nítida de uma planilha digital aberta no notebook de Vitor, que detalhava a distribuição de verbas de manutenção. O resultado foi devastador. A planilha provava que Vitor estava superfaturando todos os contratos de manutenção do condomínio, jardinagem, segurança, limpeza, e desviando a diferença, centenas de milhares de reais em taxas condominiais, diretamente para o mesmo trust bancário no exterior que Helena havia descoberto. A ganância de Vitor não se limitava à herança da família. Ele estava roubando seus vizinhos ricos com a mesma desfaçatez. O Le Parc não era apenas a sede fiscal, era a máquina de lavar dinheiro. Com as novas provas, Dr. Américo montou um dossiê que era uma bomba. Não era mais apenas um processo civil de herança. Era uma denúncia criminal robusta. 1. Apropriação indébita e fraude contra a idosa, a herança e o abandono de Helena. 2. Lavagem de dinheiro e evasão de divisas, o esquema no Le Parc. Helena havia transformado a humilhação em uma arma de destruição legal. Ela estava usando a inteligência de uma empresária experiente e a paciência de quem sofreu para derrubar um império de mentiras. Naquela noite, Helena visitou o antigo prédio da tecelagem, no Brás, em São Paulo. O local estava fechado, mas o portão era o mesmo. Ela tocou o metal frio. "Cláudio, eu estou lutando por você. Eles não vão nos vencer." Ela sussurrou, sentindo a força de seu falecido marido. A dor de Maria havia sido purificada. Ela não queria vingança no sentido de maldade, mas sim justiça e restituição. Seu crescimento era o entendimento de que a verdadeira força vinha da integridade, algo que seu filho nunca conheceria. O bloco 6 termina com a certeza. O mandado de busca e apreensão para o Le Parc seria emitido em 48 horas. O palco estava montado para o clímax. O dia da busca e apreensão no Le Parc amanheceu com a tensão silenciosa que precede uma tempestade. Helena, no entanto, estava em paz. Ela estava em um ponto de observação discreto no café do lobby de um hotel vizinho, vestida com seu blazer de linho. Ela não era mais a faxineira, mas a observadora de longe, a estrategista. O Dr. Américo, acompanhado por um oficial de justiça e 2 policiais federais, entrou no condomínio com o mandado em mãos. O documento era irrefutável e permitia o acesso imediato à sala do síndico, onde Vitor, em sua arrogância, guardava o esquema de lavagem de dinheiro. Enquanto isso, na mansão, Vitor estava em uma chamada de vídeo com Juliana, que estava em São Paulo. Ele estava eufórico, discutindo um novo investimento, completamente alheio ao cerco que se fechava. Ele havia esquecido completamente a Maria. Na sala do síndico do Le Parc, o oficial de justiça arrombou a porta. O local era exatamente como Falcão havia relatado. Um bunker de administração. O doutor Américo apontou para o computador de Vitor, que estava ligado, mas protegido por senha, e para uma discreta pasta metálica no canto. Procurem por arquivos intitulados Verbas de Manutenção e qualquer registro do Trust Claus Bank. Américo instruiu, com a voz embargada pela expectativa. O Falcão, que estava disfarçado como assistente do oficial de justiça, conseguiu decifrar a senha de Vitor rapidamente. Era a data de nascimento de Juliana, mais um sinal da previsibilidade do filho. No computador,
O esquema de superfaturamento e desvio estava detalhado. Mas o clímax da história não estava apenas nos papéis. Enquanto os agentes reviravam a sala, Dr. Américo abriu a pasta metálica. Dentro estava um registro, manuscrito por Vitor, dos bens recuperados. E ao lado, não um cofre, mas um envelope. No envelope havia uma única folha de papel. Uma carta de despedida que Cláudio, o pai, havia escrito para Helena antes de morrer. A carta era cheia de amor e conselhos, mas no final havia uma confissão que Vitor havia escondido de Helena por anos. Minha querida Helena, eu sei que estou indo, mas você não está sozinha. Eu transferi o controle total da tecelagem para um trust em seu nome. A procuração do Vitor é só para a administração diária, não para a venda. Em anexo está o código de acesso para a conta no exterior, que tem o montante que precisávamos para viver a vida inteira. Eu não confio no Vitor para gerir a ganância dele. O código é a data do nosso primeiro beijo. 1410. Use-o com sabedoria. Seu Cláudio. Vitor não havia roubado apenas a herança. Ele havia roubado a paz de espírito e o último adeus de seu pai para a mãe, deixando-a na miséria emocional e financeira. Ele havia escondido a carta de Cláudio para que Helena jamais soubesse que o marido a havia protegido. A ganância e o abandono eram, de fato, a mesma moeda. Nesse instante, a porta da sala do síndico se abriu violentamente. Vitor, que havia sido alertado por um vizinho sobre a presença policial, havia largado seu brunch e chegado ao Le Parc às pressas, sem tempo de mudar de roupa ou sequer pentear o cabelo. Ele estava pálido de fúria e medo. O que está acontecendo aqui? Vocês não podem entrar. Eu sou o síndico. Eu vou processar todos vocês. Quem mandou vocês aqui? Vitor gritou, cambaleando. O oficial de justiça, calmamente, apontou para o doutor Américo. O mandado é legal, Sr. Vitor. Estamos buscando provas de fraude e apropriação indébita. Vitor olhou para Américo. Você, seu traidor. Eu sabia que você estava por trás disso. Mas quem te deu as provas? Aquela faxineira imbecil? Ela não tem nada. Américo sorriu, um sorriso triste e vitorioso. Ele não precisou responder. Helena entrou na sala. Ela não estava mais no café do hotel. Ela havia esperado pelo momento exato. Vitor a olhou, mas não a reconheceu imediatamente. Não havia sotaque, nem uniforme bege, nem medo nos olhos. A mulher que estava ali era elegante, imponente e carregava a autoridade de quem sabe a verdade. Ela tem tudo, Vitor, Helena disse. A voz pela primeira vez em meses era a sua, a voz da mãe, a voz da empresária e não a voz forjada da Maria. Eu tenho a escritura que prova que a tecelagem é minha. Eu tenho a prova de que você roubou o dinheiro do condomínio dos seus amigos. E o mais importante, eu tenho a última carta de amor que seu pai escreveu para mim. Você me tirou o dinheiro, Vitor. Mas você me tirou o adeus do meu marido. Isso é imperdoável. O rosto de Vitor se contorceu em horror. Ele finalmente compreendeu. O desprezo se transformou em terror absoluto. Mamãe, você... a faxineira... Ele gaguejou, a voz falhando. Sim, Vitor. Eu fui a faxineira que limpou o cofre onde você guardava a herança roubada. Ela respondeu com a dignidade de uma rainha. E agora, eu sou a mulher que está entregando a você o que você merece. Fui a sua âncora, Vitor, mas você a cortou para afundar sozinho. Os policiais federais se aproximaram. Vitor não resistiu. Ele apenas olhou para a mãe, a quem ele havia reduzido a nada, e que agora o reduzia a zero. O clímax era a catarse total, a humilhação revertida, a verdade revelada, e o filho encarando a sua própria maldade através dos olhos de sua vítima. O confronto foi o ponto final de uma vida de sofrimento para Helena e o início do colapso total para Vitor. Os policiais federais levaram Vitor algemado para fora do Le Parc, sob os olhares chocados de alguns vizinhos que faziam exercícios matinais. A notícia se espalhou como fogo. O jovem empresário, modelo de sucesso e tesoureiro respeitado do condomínio de luxo, era, na verdade, um ladrão de herança e um fraudador em grande escala. A resolução para Helena
Não foi um evento único, mas uma série de vitórias silenciosas e significativas. Primeiro, a prisão de Juliana. A nora de Helena, ao retornar à mansão de Vitor na Zona Sul, foi recebida pela Polícia Federal, que já estava no local com um mandado de busca e apreensão. Ela foi detida por cumplicidade nos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O choque de Juliana, ao ver seu império de mentiras desmoronar, era a contrapartida exata da dor que ela havia infligido a Helena. O cofre de titânio, a isca, foi aberto por explosivos controlados, revelando apenas papéis velhos e sem valor, provando a artimanha de Vitor. Em segundo lugar, a reversão legal. Com as provas irrefutáveis obtidas no Le Parc e os documentos fotografados por Helena, o doutor Américo agiu com a velocidade de um raio. O processo de anulação da venda fraudulenta da tecelagem foi concluído em tempo recorde, e a herança de Cláudio foi totalmente restituída a Helena. O bloqueio judicial do trust no exterior foi levantado, e o montante astronômico foi transferido para contas sob a gestão de Dr. Américo. Helena, de repente, não era apenas a matriarca. Ela era novamente a empresária. A tecelagem de Cláudio, que estava fechada há meses, foi imediatamente colocada em processo de reabertura sob a supervisão de Helena e Dr. Américo. Era um ato de resgate não apenas financeiro, mas de memória. O dinheiro roubado não voltaria apenas para o bolso. Voltaria para gerar empregos e restaurar a dignidade da família. O mais doloroso, mas necessário, passo na resolução foi o destino da mansão de Vitor. A casa, símbolo da ganância e da humilhação, foi colocada em leilão judicial para cobrir as multas e o ressarcimento dos condôminos do Le Parc. Helena não quis um centavo dela. Ela queria apagar a mancha. Helena não voltou a morar em nenhum palacete. Com a tranquilidade financeira restaurada e o processo judicial em andamento, ela buscou a paz. Ela comprou um apartamento charmoso e discreto no Leblon, com uma varanda que dava para o mar. Não era uma ostentação, mas um refúgio. O espaço era o oposto da frieza de mármore da mansão de Vitor, acolhedor, com móveis antigos de família que ela havia conseguido resgatar e muitas plantas. A dor do abandono começou a ceder lugar a uma calma profunda. Helena não sentia alegria com a desgraça de Vitor, mas sim uma resignação amarga. Ela perdeu o filho que conhecia para a ganância, mas resgatou a si mesma e a memória de seu marido. Um dia, Dr. Américo trouxe a ela a notícia final sobre o processo. Vitor e Juliana haviam sido condenados a penas que, dadas as circunstâncias de fraude e apropriação indébita contra a idosa, eram substanciais. A única atitude que Vitor teve em relação à mãe foi uma carta, escrita da prisão, cheia de desculpas genéricas, mas sem o menor sinal de arrependimento sincero. Ele ainda lamentava a perda do dinheiro, não a perda da mãe. Helena leu a carta uma única vez, em sua varanda, observando as ondas que quebravam na praia. Ela não respondeu. Ela não precisava. A justiça havia falado, e a condenação de Vitor não era apenas a pena de prisão, mas a perda de sua própria alma, algo que Helena não podia consertar. A resolução de Helena foi o entendimento de que a verdadeira riqueza estava em ter a capacidade de recomeçar. Ela olhou para o pequeno crucifixo de ouro que Cláudio lhe dera, agora pendurado em uma moldura na parede. Não era uma bijuteria de feira, era a âncora de sua dignidade. Ela voltou a frequentar os antigos círculos de amigos, não mais como a empresária de antigamente, mas como uma mulher que superou o inferno. Ela começou a atuar como consultora informal para pequenas empresas familiares, ajudando-as a montar estruturas de segurança legal contra a ganância interna. Ela havia transformado sua dor em propósito. A paz de Helena era o som da sua própria respiração no silêncio do seu apartamento, sem o medo de ser insultada ou enxotada. O cheiro de água sanitária do uniforme de faxineira havia sido substituído pelo aroma de seu chá de erva cidreira na varanda. A faxineira se foi, e a matriarca renasceu, mais forte, mais justa e, finalmente, em paz. 2 anos se passaram desde aquela manhã turbulenta no Le Parc. O Rio de Janeiro continuava o mesmo,
Mas a vida de Helena tinha sido reescrita, não mais por tragédia, mas por triunfo e propósito. Helena, agora com 60 anos e uma vitalidade renovada, havia deixado de lado o silêncio e o medo. Sua nova rotina era um equilíbrio entre o trabalho e a calma que ela havia conquistado a duras penas. Ela vendera o charmoso flat no Leblon. O mar era lindo, mas o barulho a incomodava. E comprara uma bela casa no bairro de Santa Teresa. Era um casarão antigo, com azulejos portugueses e um jardim exuberante, que lhe lembrava a autenticidade e a história, em contraste com a frieza moderna da mansão de Vítor. O maior sucesso, contudo, estava na área profissional. A antiga tecelagem havia sido rebatizada como Tecelagem Cláudio em Helena. Em um movimento que emocionou os antigos funcionários, Helena reabriu a fábrica e, em parceria com o doutor Américo, que agora era seu sócio de confiança e amigo platônico, implementou um novo modelo de gestão focado na responsabilidade social e no bem-estar dos empregados. A fábrica prosperava, não mais pela ganância, mas pelo legado. Helena não era a CEO que assinava pilhas de papéis. Ela era a visionária que se sentava com os designers, que ouvia os operários no chão de fábrica e que garantia a qualidade do algodão. Ela havia transformado a dor da perda em um motor de dignidade. Doutor Américo, agora mais leve e sorridente, era seu braço direito. Ele a havia ajudado a criar um fundo de assistência jurídica para mulheres idosas que sofriam violência financeira e abandono. Helena doava anualmente parte dos lucros do trust para esse fundo, transformando a sua experiência em uma fonte de ajuda para outras. A grande lição de Helena havia sido a reconexão com o mundo real, longe do luxo vazio. Ela, que havia sido faxineira, sabia o valor do trabalho braçal. Ela passou a valorizar cada pessoa pelo seu caráter, e não pela sua conta bancária. O Falcão, o ex-chefe de segurança que ajudou na infiltração, era agora o chefe de segurança de todos os empreendimentos de Helena e seu consultor pessoal em logística. A lealdade havia sido recompensada. Um dos momentos mais tocantes do epílogo aconteceu em um dia de sol. Helena estava na casa de Santa Teresa, recebendo a visita de Luzia, a antiga cozinheira da tecelagem, que havia sido dispensada por Vítor. Luzia estava com o filho, um garoto de 10 anos chamado Gabriel. Helena havia dado a Luzia a chance de reabrir o refeitório da tecelagem, transformando-o em um negócio próprio. Luzia, emocionada, agradeceu a Helena, mas o garoto Gabriel interrompeu. Tia Helena, a senhora me lembra a Cinderela, só que mais forte. A senhora era faxineira e virou a rainha da fábrica. Helena riu, tocada pela simplicidade da criança. Ela se ajoelhou e olhou nos olhos de Gabriel. Gabriel, a diferença é que eu nunca precisei de um príncipe para me salvar. Eu tinha a minha dignidade, e ela estava escondida sob o uniforme bege. A lição que eu aprendi, meu filho, é que a verdadeira riqueza é ter a chave da sua própria vida. E eu nunca mais vou dar a minha chave para ninguém. A essa altura, Vítor e Juliana cumpriam suas penas em presídios separados. Vítor, no auge de sua arrogância e falta de remorso, tentava reverter a condenação com inúmeros recursos, todos negados. Ele havia perdido tudo: dinheiro, liberdade e, mais crucialmente, a memória da mãe. A perda de Vítor era absoluta. Ele não tinha mais o nome, não tinha mais o prestígio e não tinha mais a mãe. Helena, por sua vez, havia encontrado a redenção no perdão a si mesma. Ela perdoou a si mesma por não ter visto a ganância de Vítor antes, por ter sofrido em silêncio e por ter se permitido ser humilhada. Esse perdão era a sua libertação final. No jardim de sua casa em Santa Teresa, ela plantou um pé de jasmim, a flor favorita de Cláudio. Ela sentava-se ali, com um café na mão, observando o Cristo Redentor à distância, o mesmo que via da janela da mansão de Vítor. Mas agora, com uma diferença. A vista era sua, não por posse, mas por direito e paz. O sucesso duradouro de Helena era a sua estabilidade emocional e a sua capacidade de ajudar os outros. Ela não buscava holofotes, buscava a serenidade.
Ela havia provado que a mulher que foi rejeitada e chamada de âncora era, na verdade, o farol que conduziria a família, os antigos empregados, os amigos fiéis, para um futuro de honestidade e prosperidade. O uniforme bege era agora apenas uma lembrança distante de onde a força real dela havia sido forjada. Helena fechou o livro de contas da tecelagem Cláudio em Helena. Era final de um dia produtivo, e a casa em Santa Teresa estava banhada pela luz alaranjada do pôr do sol. Ela estava em sua varanda, sentada em sua poltrona de vime, sentindo a brisa suave do rio. O trabalho a havia curado, mas a paz a havia libertado. Ela pensou no caminho que a levou até ali, do desespero silencioso na mansão do filho, ao triunfo calmo na sala do síndico. A maior lição foi sobre a resiliência humana. Ela perdeu o medo do abandono porque descobriu que a única pessoa de quem precisava era de si mesma. Ela perdeu a aversão à ganância porque descobriu que a justiça, quando bem orquestrada, é mais implacável que qualquer ambição. Ela pegou o pequeno crucifixo de ouro de Cláudio. Não era um amuleto contra o mal. Era um lembrete de que o amor e a lealdade de seu marido a haviam protegido, mesmo após a morte. Vítor havia tentado roubar até mesmo a memória, mas falhou. A vida não era mais sobre limpar sujeira, mas sobre construir beleza. Helena levantou-se e foi para a biblioteca. Ela pegou uma caneta e um bloco de notas. Seu próximo projeto era um livro de memórias, não para contar a história do crime de Vítor, mas para inspirar outras pessoas a lutar pela sua dignidade. O título provisório era A Força no Uniforme Bege. Ela se permitiu um momento de reflexão sobre Vítor. A dor da mãe nunca desaparecia completamente, mas a raiva sim. Ela o havia perdoado pela dor que ele lhe causou, mas não pelos crimes que ele cometeu. O perdão dela era por si mesma, para que a mágoa não a transformasse naquilo que ela desprezava. Ela havia dado a ele o que ele merecia, a consequência de suas escolhas. E assim, com o coração em paz e a mente focada no futuro, Helena encerrou mais um capítulo, sabendo que sua história, de faxineira humilhada a empresária restaurada, era a prova viva de que a justiça, para quem tem dignidade, sempre prevalece. Liu Sa-Chu-Si-Wariri, muito obrigada por ter acompanhado a emocionante jornada de Helena. Uma história de abandono, ganância e a maior reviravolta de todas, a da dignidade humana. A força de Helena estava escondida sob um uniforme bege, mas a sua inteligência a levou de volta ao topo. Você viu como a humilhação se transformou em estratégia e como o amor de um marido a protegeu da traição do próprio filho. Se você se emocionou com essa história e torceu pela justiça, chegou a hora de retribuir essa jornada. Gostou? Curta o vídeo para que mais pessoas conheçam a história de Helena. Comente aqui embaixo qual foi o momento mais chocante para você e de qual cidade você está assistindo. Inscreva-se no canal Histórias de Famílias e ative o sininho para não perder as próximas narrativas emocionantes. Sugira um tema para a nossa próxima história. Queremos saber que tipo de reviravolta você deseja ver em seguida. Até a próxima história, com muito amor e respeito.